que depois de mais de 5 séculos e de N ciclos de etnogenocídio, o índio vive em meio a 1000 flagelos, já tendo sido morto e renascido, tal como o povo cadiveu e o Panará. Demarcação já, demarcação já. Já que diversos povos vêm sendo atacados sem vir a ver a terra demarcada, a começar pela primeira no Brasil, que o branco invadiu já na chegada, a do Tupinambá. Demarcação já, demarcação já. Já que tal qual as obras da Transamazônica, quando os milicos os chamavam de silvícolas, hoje o projeto de outras obras faraônicas, correndo junto da expansão agrícola, induz ao indicídio, vide o povo Caiová. Demarcação já, demarcação já. Já que tem bem mais latifúndio em desmesura que terra indígena pelo país afora, e já que o latifúndio é só monocultura, mas a TI é polifauna e pluriflora. Demarcação já, demarcação já. E um tratoriza, motosserra transgeniza, e o outro endeusa e diviniza a natureza. O índio a ama por sagrada que ela é, e o ruralista pela grana que ela dá. Demarcação já, demarcação já. Já que por retrospecto só o autóctone mantém compacto e muito intacto, e não impacta e não infecta e se conecta e tem um pacto com a mata, sem a qual a água acabará. Demarcação já, demarcação já. Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. O trecho do vídeo que vocês acabaram de assistir, Demarcação Já, é parte de uma campanha de defesa dos territórios sagrados dos povos indígenas no Brasil. O trabalho é uma parceria entre Cinedelia, Instituto Socioambiental, Greenpeace, Associação Bem-TV Diversidade e Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Tem na autoria da letra Carlos Renó e na da música Chico César. Com participação de vários artistas, em abril, a campanha levantou a bandeira por uma ordenação fundiária capaz de garantir o modo de viver dessas populações tradicionais, dar fim aos crescentes atos de violência e impedir as tentativas do Congresso Nacional de violação dos direitos dos primeiros habitantes do país. Quem quiser assistir o clipe na íntegra, e vale muito, eu vou passar o link. vimeo.com/channels/Cinedelia. E para falar sobre a garantia e a ampliação da demarcação das terras indígenas, temos a honra de receber Lúcia Rangel, antropóloga da PUC de São Paulo, e Patrícia Rodrigues, Pagu, indígena da tribo Funiô, socióloga, ativista do Levante Zabelê. Bem-vindas. No final do 14º acampamento Terra Livre, que aconteceu em Brasília em abril de 2017, com mais de 4.000 lideranças indígenas de todas as regiões do país, representantes dos povos declararam, abre aspas, diante dos ataques e medidas adotadas pelo Estado brasileiro, voltados a suprimir nossos direitos garantidos pela Constituição Federal e pelos tratados internacionais ratificados pelo Brasil, viemos, junto à opinião pública nacional e internacional, nos manifestar. Denunciamos a mais grave e iminente ofensiva aos direitos dos povos indígenas desde a Constituição Federal de 1988, orquestrada pelos 3 poderes da República em conluio
com as oligarquias econômicas nacionais e internacionais, com o objetivo de usurpar e explorar nossos territórios tradicionais e destruir os bens naturais essenciais para a preservação da vida e o bem-estar da humanidade, bem como devastar o patrimônio sociocultural que milenarmente preservamos. Fecha aspas. Como entender essa ofensiva contra direitos e terras indígenas na conjuntura atual do Brasil? Patrícia. Eu acho que é uma ofensiva que vem conjuntamente com uma conjuntura nacional de retrocessos profundos. Acho que em tudo que é conquista de direitos sociais, e acho que de várias frentes de movimentos sociais, inclusive para a população indígena, mas um desmonte geral do Estado, né? Acho que tem que colocar essa ofensiva em relação à população indígena dentro dessa conjuntura, mas ao mesmo tempo não relativizar esse processo, porque mesmo em governos mais democráticos e mais populares, nós passamos períodos muito difíceis em relação ao processo de demarcação por terra, de grandes empreendimentos, de mega obras, de construção de usina hidrelétrica. Mas eu acho que... De expansão da fronteira expansão agrícola. De fronteira agrícola, do agronegócio, né? O que eu acho que é bastante peculiar, assim, é que o desmonte proposital, por exemplo, de órgãos como a FUNAI, né, que teve redução de orçamento, fechamento de várias coordenações regionais, das atribuições que tem para demarcar terra, a ofensiva está muito relacionada aos interesses de quem hoje ocupa o espaço de poder, que é eminentemente a bancada ruralista, né, os representantes da bancada ruralista, representantes do agronegócio, e que estão todos hoje alocados em ministérios, em cargos de chefia, e mesmo militares que vêm ocupando os órgãos que seriam de garantia e promoção dos direitos indígenas, como a FUNAI. Então, acho que é essa conjuntura que se relaciona a uma ofensiva tão grande quanto essa. Para além, eu acho que do próprio papel do judiciário, né, que vem ficando cada vez mais explícito contra a garantia das demarcações por terras, em reafirmar, por exemplo, condicionantes como marco temporal constitucionais, esbulho renitente da terra. Esbulho renitente, o que é isso? O esbulho renitente, ele, em princípio, eu acho que ele é difícil defender juridicamente, mas também é difícil para nós que somos povos indígenas falar que de uma tese tão naturalista, porque, a rigor, a gente vive conflito por terra nesse país desde o processo de invasão colonial. Então, há mais de 500 anos. Então, 517 anos aí, vamos dizer, de conflito por posse dessas terras. A rigor, as terras que poderiam ser demarcadas conforme essas condicionantes judiciais são aquelas que teriam conflitos por posse antes do processo da Constituição de 1988. Mas como falar de um processo desse quando a gente tem 517 anos de perda de direitos e de um Estado que se constituiu com base na violação desses direitos, né? Porque ele só pôde existir como Estado, tal qual a forma que ele se apresenta, no momento em que você retira o direito dos povos originários, escraviza eles e depois, posteriormente, reduz o número dessa população e aí ainda traz outra frente de escravização, que é da população negra. Então, é muito difícil sustentar marcos judiciais como esse quando a gente está falando de um processo histórico de constante violação, né? Eu acho que é um pouco Lu, isso. Entra na conversa e faz a tua análise, tanto da campanha, a gente viu esse lindo vídeo, né, emocionante, mas num momento tão terrível, quer dizer, do Brasil, a questão da demarcação, que é histórica, né, o conflito fundiário no Brasil, o conflito pela terra indígena, pela reforma agrária, etc., não vem de hoje, mas em certos momentos da história ele ganha contornos dramáticos, né? Dramáticos. E o momento atual, acho que a Patrícia explicou muito bem, né? O momento atual, ele é muito... Ele é dramático, eu acho. Porque se você projeta na história,
você vai ter períodos piores e períodos melhores, né? A população indígena ela é reprimida, né? Morta, assassinada, depois ela é restaurada, o seu lugar, e historicamente vai assim. Tinha um antropólogo que foi bastante astuto e nas suas análises, o Carlos Moreira Neto, que ele dizia assim, que na história do Brasil existem duas constantes, né, na questão indigenista. Ou o empreendimento econômico que se instala numa região tem interesse na mão de obra indígena, e aí então o índio, todo o esforço, né, é um esforço integracionista para transformá-lo em mão de obra para o empreendimento em jogo, né, ou o interesse é só nas suas terras. E aí, então, ele é expulso, tal. Então, a gente vai ter, ao longo da história, isso. Então, é rei de Portugal que declara guerra justa, enfim. E a coisa vai, mas o que deixa a gente mais chocado é que o período republicano, que já tem mais de um século, né, mas praticamente um século, né, ele não acertou, não é, com os direitos indígenas, porque são direitos reconhecidos, mas ora é para integração. O que significa integrar o índio à comunhão nacional? Significa desintegrar as suas sociedades, as suas formas originais de organização social. Uhum. E significa, sobretudo, né, expropriar a sua terra, né? Então, a gente vai ter momentos assim. Em 1978, né, o Tuca, o teatro da Universidade Católica de São Paulo, da PUC de São Paulo, o Tuca foi palco de um grande ato público, que é uma das coisas mais paradoxais que a gente viveu. Eu confesso que eu participei, eu era bem jovem, participei daquilo e era assim, nós lutamos contra a emancipação do índio. Como que você luta contra a emancipação de alguém, não é? Que nem era criança, nem era nada, mas o que acontecia? O governo ditatorial, né, quer baixar um decreto transformando os indígenas em cidadãos já emancipados, e daí ele perde todos os direitos que haviam sido mais ou menos garantidos. Então, para a nação indígena dele. Isso, e para exatamente, ele, sobretudo. Então, mas eu acho que, sobretudo, é o direito à terra que sempre está em jogo. Tá? É uma relutância absurda. Aqui no Brasil, a gente não admite. Quando eu falo a gente, ela explicou bem, é o poder executivo, o legislativo, o judiciário, o poder econômico e todos os poderes, assim, sociais. Ninguém nunca viu alguma razão positiva para demarcar a terra indígena. Ah, tem muito índio, muita terra para pouco índio. Índio não gosta de trabalhar. Para que isso? Né? Índio já não devia mais existir. Sabe, coisas assim, que é uma relutância, né, em ver, em enxergar, né, e respeitar. Né? E isso tem a ver, eu acho, sobretudo, com a questão fundiária brasileira, que é uma questão assim, emperrada por uma lei do século XIX, que é a Lei de Terras de 1850. Uhum. Então, a nossa república já teve República Velha, Nova, República isso, já não adianta, porque nenhuma enfrenta
a questão. O que ela falou é sério. Nem os governos mais populares, nem os governos mais preocupados com os direitos sociais, com a abertura de oportunidades e acessos às pessoas que não têm acesso na nossa sociedade, não abrem mão do acesso à terra. Esse é travado, ele é trancado, não pode. Não pode. Falou que quer terra, pronto, já. Né? E isso vai acontecer, tem acontecido, né? Que nos últimos tempos, isso está piorando. Né? Você tem uma situação, né, que a produção agrária, né, no âmbito do agronegócio, né, ela é uma produção que ela não tem limite. Né? Ela está sempre expandindo, porque ela é a produção capitalista, feita em grau... Em grande escala. Com alta tecnologia e mecanização. Alta mecanização, etc. Mas ela é, sobretudo, especulativa. É preço especulativo direto e especulação financeira. Então, você fala, vamos produzir etanol, vamos ampliar a plantação de cana para produzir etanol. Pronto, já tem um investidor, tal. Até o Bill Gates investiu no etanol brasileiro. E aí dá-lhe derrubar a floresta. Né? Isso, aí dá-lhe derrubar tudo e dá-lhe, sobretudo, que foi que o etanol é muito pesado, impedir que os povos que vivem em determinadas regiões, como o Mato Grosso do Sul e o Nordeste, impedir que esses povos recuperem os seus territórios tradicionais. Exato. Né? Então, não é uma questão só de desigualdade, eu acho que é uma guerra mesmo contra a população indígena instaurada aqui na nossa sociedade. E Pagu, isso que a Lu traz, quer dizer, ela fala, um dos argumentos do branco, do dominante, das forças econômicas, etc., historicamente no Brasil e agora mais recentemente com esses contornos que vocês deram, é de que a população é pequena hoje, que é muita terra para pouca gente, que parte dos índios já estão assimilados e já estão vivendo nas cidades e que, portanto, essas terras seriam não apenas excessivas, mas não seriam usadas para a nação e para o grupo indígena, mas seriam usadas pelos índios para serem vendidas ou arrendadas para outros, etc. Argumentos como esses estão cheios, né? Cheio por aí. Eu queria saber de você, assim, esses argumentos, em alguma medida, eles são razoáveis? E dois, por que é importante manter as terras para os índios, para além do fato de que eles são os habitantes originários do Brasil? Tá. Então, eu acho que não são argumentos nada razoáveis, né? Tem elementos na fala da Lúcia que são muito importantes, assim, né? Se a gente considerar todo esse processo histórico, né? E a orientação de Estado, ou de uma política de Estado sobre a população indígena é muito complicado. Eu costumo dizer que a gente está sempre colocado no não lugar, né? Por quê? Você pega desde, vamos dizer, a reforma pombalina lá, 1755, né? Que inicialmente a orientação de Estado era para os estados ali do norte, mas até 1758, vamos dizer que foi a política nacional geral. O primeiro conflito colocado era sobre a mão de obra indígena propriamente, assim, né? Como você assimilar a população indígena para dela usufruir a mão de obra. E adotando uma política legal de Estado para retirar a terra e transformar o pedacinho ali do roçado para a população indígena e explorar todo o resto com o trabalho e a mão de obra indígena. Depois disso, a própria lei de terras, né, que até hoje não define, e você pega casos como o Pará hoje, que a população Munduruku enfrenta em relação à própria Tapajós, quando você vai fazer o reconhecimento daquela região, de você achar coisas como registro de torrens,
que é quase como um título vitalício daquela terra, só que do branco, não do índio, né? De quem ali está desde, vamos dizer, o marco histórico legal, né? Então, que tem o registro de torres e não vai poder abrir mão daquela terra para permanência, por exemplo, de uma família indígena reconhecidamente histórica naquela região. Ou como, por exemplo, que a gente chama isso de política etnocida ou genocida de Estado, que é dizer que a gente só passa a ser reconhecido pelo censo do IBGE como população indígena, novamente, a partir de 1995. Tem sempre alguém dizendo de fora, né, o branco dizendo de fora quem é índio e quem não é, como forma, inclusive, de estabelecer quais são os parâmetros do que a gente tem direito e do que a gente não tem direito. E aí você pega, por exemplo, hoje, quase metade da população indígena já é urbanizada. Justamente porque você tem todo esse histórico de conflito possessório por terra, se você pegar a grande migração nordestina, né, que é, por exemplo, o meu caso, assim, a origem da minha família, que vem de conflitos ou de perdas de terra, ou de ter que ficar trabalhando em roça para grandes fazendeiros e migra para São Paulo, que mantém identidades culturais, identidades indígenas, e não vai ser reconhecida quando chegar aqui num espaço do branco como branco, mas também não pode se reconhecer indígena porque está fora da terra. E aí quem vai demarcar essa terra para que ele possa voltar para lá, viver dentro da aldeia, ou quem vai reconhecê-lo como indígena aqui, os direitos que ele tem aqui. Então, a gente está sempre colocado nessa intersecção de problemas, o que eu costumo dizer, não lugar, né? Porque é um não lugar diante daquilo que o Estado tem que garantir como direito. E aí os argumentos utilizados são esses, e geralmente são os argumentos discriminatórios, né? Porque é do outro conosco, né? Então, a gente fala o branco porque a via de regra é que a maioria é branca. A gente não está dentro do grupo de brancos, a gente está dentro do grupo dos não brancos. E até recentemente a gente era colocado como categoria dos pardos. Agora, né, desde então, no censo do IBGE, que a gente pode se declarar formalmente indígena, assim, sabendo-se, né, que muitos de nós sabem qual que é a nossa origem familiar e tudo mais. Então, não é razoável, né? E eu vejo que pouco se avançou no sentido dessa política, ou desse reconhecimento, e eu acho que a gente volta a viver um período muito acirrado dessa questão de quem pode dizer para nós se a gente é índio ou não. Eu acho que a gente voltou a viver um processo muito demarcado desse tipo, com esse governo, com essa conjuntura, com quem são as pessoas que são destacadas para cuidar da causa indígena hoje no Brasil. Se a gente olhar recentemente a divulgação do relatório da CPI e da FUNAI, isso está bem explícito, né? Quem diz hoje quem pode ser índio e quem não é, porque os interesses, eles são de fato econômicos, assim, né? A luta fundiária no Brasil, ela é eminentemente de interesse econômico, porque hoje o bem capital mais precioso e mais rentável que você tem continua sendo a terra, entendeu? Então não é desproposital todo esse processo e toda essa conjuntura, né? Então, nessa ideia de que vocês estão destacando, eu queria ir um pouco mais adiante com ela, vocês duas falaram disso, né? Esse lugar do índio, embora ser o povo originário, né, os povos originários do Brasil, ser tratado como um outro diante do qual eu não me reconheço. Né? Então, a sociedade, que a gente chama de branca, mas a sociedade ocidental, a sociedade colonizadora, que tomou conta do nosso território, compôs a sociedade, convive, nunca resolveu, como você disse, né, essa relação, e convive com o índio na direção de um outro no qual ele não se reconhece. E, portanto, inclusive, nem entende por que o cara precisa de terra, por que os índios precisam de terra, por que eles não podem mudar para cá, ficar ali e tal. Quer dizer, nem entende essa perspectiva. Ou, pelo menos, faz questão de não entender. Né? Não estou dizendo que é uma questão ingênua, muito pelo contrário, mas é uma questão que, desde a lógica do dominador, essas questões não são importantes. Né? Isso é uma coisa. Nos momentos, como você tinha dito, né? Nos momentos onde você tem períodos políticos
mais autoritários ou mais intolerantes e tal, essa tendência de não reconhecimento, para passar para a ideia de aniquilação, de recusa absoluta de qualquer direito, de qualquer tolerância no convívio, é um passo, né? Está no fio. Sim. A gente vive hoje, no Brasil, um momento, faz já alguns anos, vem vivendo esse processo, e de um ano para cá, um governo sem voto, um governo federal sem voto, que usurpa as instituições, trocando pessoas, inclusive colocando gente declaradamente contra, coloca no Ministério da Saúde, para dar um exemplo, alguém que é contra o aumento do orçamento da saúde. Alguém que é contra o sistema de saúde que o Brasil tem e que é a favor de planos de saúde populares de baixo custo, de baixa qualidade para a população e que expressa isso. Que coloca na FUNAI à frente dos organismos que estão ali para garantir os direitos dos índios, gente que é contra os direitos dos índios e que está ali especulando com a terra, ganhando dinheiro com a terra, etc. A gente tem falado de um estado de exceção em vários campos, no campo da política, no campo do direito, etc., no campo econômico. Daria para falar também em relação à dimensão fundiária, de um lado. E nesse momento, quer dizer, quais seriam a possibilidade, ou possibilidade talvez não seja o termo, mas a ideia de que os índios ficam, as populações indígenas ficam mais expostas, mais desprotegidas e sujeitas a uma ação do Estado, legitimada pelo Estado, mas uma ação de mera aniquilação? Então, e é isso que está acontecendo, né? Que tem acontecido do fim do ano para cá, no começo desse ano para cá, a coisa tá terrível. O que aconteceu com o povo Gamela, lá no Maranhão, é de uma falta de tudo. Como é que entra num lugar, não é, pessoas armadas, contratadas para retirar a população dali, entra atirando indiscriminadamente, decepando a mão, batendo. Tá. O que é isso? Né? Ah, não, mas não foi o Estado. Sim, mas o Estado deixa? Como é que é? Né? Nós temos no campo brasileiro... O Estado se omite porque está ao lado desse tipo de ação. Porque ele está corroborando... Assassina, criminosa, enfim. Né? Então, nós temos no campo brasileiro, e não é só contra os indígenas, né? Nós temos um despudor absoluto, né, de grupos paramilitares armados, matando, assassinando, esbulhando, fazendo barbaridades, né? Então, antigamente a gente chamava de capanga, né, do coronel e tal. Hoje em dia, o coronel, sei lá o quê, o fazendeiro e tal, ele contrata firmas, empresas de segurança. Então, ele chama de segurança. Exato. Como se ele estivesse contratando um mero serviço de segurança. Mas ele está contratando os mesmos capangas armados. Capitães do mato. Capitães do mato, todos os nomes que você... Né? Porque então vai mudando a linguagem, né, conforme a época, mas é a mesma coisa, né? E o que passa? Eu fico imaginando isso. O que será que passa na cabeça dessa gente que contrata para matar, como sempre contratou, né? Uma vez eu voltava do Acre e o avião fazia 2 paradas, uma em Cuiabá e uma em Campo Grande. E daí, lá em Campo Grande, entraram várias pessoas, assim, era uma sexta-feira, homens relativamente jovens, bem postados, tal, um grupo grande. E eles conversavam dentro do avião com muita liberdade. E diziam assim, porque falaram que eu contratei o fulano para matar. Não, eu não contratei o fulano, porque eu não preciso. Desde o meu avô que a gente contrata o Beltrano. Nós temos quem contratar. Então, eles falavam de matadores contratados numa tranquilidade, dentro de um avião, porque o avião era só deles.
né? E estava eu ali, eu fechei o olho, fiquei com muito medo de mostrar que eu estava ouvindo, né? E fiquei dura até chegar em São Paulo fingindo que eu estava dormindo. Mas essa é uma realidade brasileira da maior crueldade. Da maior crueldade. Então, é uma crueldade herdada do período colonial e, infelizmente, nós constatamos que a colônia, o espírito, a mentalidade colonial, ela não terminou. A mentalidade escravocrata, a mentalidade de que só a elite tem direitos, de que eu posso tratar. Então, esse negócio do índio, como você estava dizendo, ser o outro é para isso, entendeu? Ele não soma. Nós não temos aqui no Brasil um nós. Tem a elite e os outros. Então, ou você está junto com a elite, concordando, trabalhando para ela, sendo capanga, sendo qualquer coisa, ou você é o outro, né? Então, é um mecanismo ideológico, cultural, filosófico, existencial e tal, de continuar mantendo privilégios que já deviam estar terminados. Né? Um mecanismo bélico por excelência, né? E um mecanismo você se mantém bélico. em guerra permanente para aniquilar permanente. aquele que você toma no lugar de ameaça ou de inimigo, né? Então, e não falam que o Estado é que tem o monopólio da força. O Estado, no Brasil, aliás, eu não sei, eu não tenho nenhuma autoridade para fazer análise sobre o Estado, mas a minha impressão como cidadã é que o nosso Estado já era. Ele nunca foi grande coisa, porque ele é um Estado afrontado o tempo todo. Você vê esse negócio, por exemplo, de lei da impunidade lá. A imunidade parlamentar, não é impunidade. É a imunidade parlamentar. Entendeu? O quanto que o Congresso Nacional reluta em aprovar uma lei simples. Acabou a imunidade parlamentar. Enquanto tiver a imunidade parlamentar, vai ter bandido virando deputado e senador. Porque daí ele vai lá, mata, daí ele se candidata e ganha foro. E ganha foro. Ganha foro privilegiado. Gente, eu preciso fazer um intervalo, que o nosso tempo desse bloco acabou. Estão me cobrando aqui no ponto, já faz tempo, e eu fui estendendo, porque estava boa a conversa, né? Mas daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí.